O DHCP é um protocolo bastante comum, ele é muito importante porque ele permite facilitar a instalação de novos equipamentos na rede, ele serve para entregar IPs automaticamente. Então, vamos ver aqui hoje, de maneira bastante simples, como é que ele funciona dentro da rede, porque isso vai ajudar a gente a entender algumas formas como a camada de rede de Ethernet interage com o IP dentro de uma rede. Muita gente não percebe a diferença entre essas duas coisas, o quanto o Ethernet e o IP são importantes um para o outro, mais coisas separadas. Bom, DHCP é um protocolo, Dynamic Host Configuration Protocol é o que ele significa, ele basicamente é um protocolo de endereço dinâmico, ou seja, ele serve para que uma máquina que não tem a mínima ideia do que seja a rede receber algumas informações básicas de conectividade, como endereço IP, máscara e gateway. Então, tipicamente numa máquina Windows, essa é a tela quando a gente vê ali a configuração de IP automático para Windows receber o IP automaticamente, ele está usando o DHCP. A mesma coisa serve para o seu celular, para uma máquina da Apple, para um Ubuntu, o que seja. Então, hoje em dia é muito comum e é muito importante esse protocolo. Mas como é que ele funciona? Então, vamos pegar como exemplo essa redezinha aqui. Vamos pensar nessa estação aqui na esquerda embaixo. Ela acabou de ser ligada. Como é que ela faz para até descobrir aonde ela está? Até para descobrir quem é o endereço do servidor, quem é o servidor de DHCP, quem é o servidor de endereço dinâmico dentro dessa rede. Então, não existe muito milagre. Ela tem que fazer uma varredura na rede. E aí, nesse exemplo que eu vou usar agora, eu vou criar um conceito, vou colocar um conceito aqui. Vamos criar duas vilãs. Os telefones IPs fazem parte de uma vilã e o resto da rede faz parte de outra vilã. Vamos ver como é que o DHCP, nesse caso aqui, interage dentro dessa história de vilãs. Para quem não sabe o que é uma vilã ou uma aplicação, a gente tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar nas observações o link abaixo. Então, como é que essa máquina faz para descobrir quem é que dentro dessa rede, dentro dessa vilã, pode ajudar ela a ganhar o endereço IP? Como eu falei, não tem milagre. Ela tem que mandar um pacote de broadcast para a rede. Então, ela manda essa máquina, quando ela é ligada, se ela está configurada para receber endereço dinamicamente, ela manda um broadcast para a rede. Então, como é que você monta dentro de um Ethernet um pacote de broadcast? Nesse caso aqui. Então, o Ethernet ele tem os campinhos ali que a máquina tem que preencher antes de mandar o pacote para a rede. Então, no endereço MAC de origem, a máquina coloca o endereço MAC address dela. Se você não sabe o que é o endereço MAC, a gente tem também um vídeo sobre isso, observações abaixo. Então, ela põe no campo de MAC address de origem o endereço MAC address dela, mas no MAC address de destino tudo FF. Então, isso é o que simboliza um pacote Ethernet de broadcast. Quando um switch recebe um pacote desses numa porta, ele sabe que ele tem que replicar aquele pacote para todas as portas da mesma vilã. Então, como vocês devem estar imaginando, aqueles dois telefones que tinham no desenho não vão receber esses pacotes, mas esse pacote singular, é um pacote só, mas todas as outras máquinas da rede vão receber. Então, por exemplo, essa estação que está aqui embaixo vai receber, a impressora vai receber, o roteador, o servidor, felizmente, vai chegar até ele. Se ele estivesse numa vilã separada, ele não iria receber, a gente teria um problema. Se nessa vilã aqui não tivesse um servidor de DHCP, e até mesmo o Wi-Fi, ou seja, isso vai chegar no Access Point e o Access Point vai encaminhar isso para os equipamentos que sejam conectados ali, telefones, smartphones, notebooks. Muito bem. O servidor de HCP está ali, se ele foi devidamente configurado, ele tem algumas informações para entregar. A primeira e mais importante é o que a gente chama de pool de endereços, que é o que? A faixa de endereços IPs que ele pode alocar para as máquinas que perguntarem para ele. Nesse exemplo aqui, eu peguei 192.168.010 até o final 0100. Então, cabe ao administrador fazer isso direito. Vamos supor que o administrador, sem querer, colocou uma impressora com endereço IP fixo 0.15. O que vai acontecer? De tempos em tempos, pode ser que o servidor de DHCP entregue esse IP 0.15 para uma máquina que peça endereço de IP dinâmico e você tenha conflitos na rede. Então, é importante que o administrador garanta que essa faixa de IPs que ele pediu para o DHCP Server entregar seja garantidamente só para essa faixa. Ele tem que entregar uma máscara de rede para as máquinas saberem como dividir isso, como é que ele se posiciona dentro da vizinhança dele na rede. Também, quem não sabe o que é uma máscara de rede, vídeo nas observações abaixo.
um default gateway e os servidores de DNS. Então, por exemplo, nesse caso aqui, essas são as informações que o administrador passou para o servidor de DHCP entregar para a rede. Então, o servidor de DHCP vai mandar para o equipamento que pediu essas informações, um IP, máscara, default gateway, DNS. Muito bem. Como é que o servidor de DHCP monta esse pacote? Ele manda um outro broadcast? Não, não precisa, porque ele agora sabe quem é que pediu. Ele sabe, inclusive, qual foi o MAC address dessa máquina que pediu. Como é que ele sabe? Porque era o endereço de MAC de origem do pacote original. Então, aqui é o pacote original. Ele tinha o MAC address de origem, o MAC daquele desktop e o MAC de destino era tudo F. Então, na volta, esse que era o MAC de origem desce como sendo o MAC de destino desse pacotinho que o servidor manda para a rede. E qual que é o MAC address de origem? Sim, o MAC address da porta Ethernet do servidor lá em cima. Por exemplo, esse número aqui. Então, pronto, o servidor monta esse pacote e manda isso para a rede. Então, chegando no switch, como é que o switch sabe para que porta mandar? Como é que o switch vai saber para qual dessas portas aqui? Nós somos humanos, estamos vendo esse diagrama, mas ninguém mandou esse diagrama para o switch. Como é que ele sabe para onde mandar aquele pacotinho, aquele endereço de destino MAC address? Bom, simples. Há alguns segundos, alguns microsegundos atrás, esse switch viu um pacotinho vindo por esta porta aqui, que tinha como MAC address de origem esse MAC address que agora é o destino. Então o switch deduz, por uma lógica simples, que é só ele mandar agora esse pacote para essa porta que vai chegar de alguma forma no destino. Repara que o switch não sabe se esse equipamento está conectado direto ou está atrás de 10 switches antes de chegar. E para esse switch não interessa. Ele precisa saber para que porta mandar, ele manda e esquece. Muito bem. O switch manda para essa porta e o desktop recebe então essas informações. Quais são as informações básicas, mínimas, essenciais que um servidor de DHCP precisa entregar? Pelo menos endereço IP e máscara. Pelo menos. Aí você fala, poxa, mas aí essa máquina não vai navegar na internet. Sim, ela não vai conseguir sair para o resto do mundo, mas às vezes eu não quero isso. Por exemplo, eu tenho uma rede de câmeras IPs, então eu só tenho o gravador, a estação de visualização e as câmeras. Eu não quero que elas saiam pela rede. Eu não quero, por exemplo, talvez a minha câmera tenha algum risco de brecha de segurança que possa mandar imagens para a internet. Se ela tiver conexão com a internet, eu não quero sofrer esse risco. Eu não quero que essas câmeras possam ser atacadas. E essas câmeras não têm nenhuma razão de acessar a internet. Então, eu crio uma VLAN, eu crio uma rede separada. Nessa rede eu coloco um servidor de DHCP, mas não entrego default gateway, não tem default gateway nessa rede. Então, esses são os itens essenciais mínimos. Mas, normalmente, tem sim mais informações. Pelo menos o default gateway e o endereço de um ou dois servidores de DNS, aí sim eu tenho o mínimo necessário para eu me conectar com a internet, eu me conectar com outras redes dentro da própria empresa, se for o caso. Então, resumo, o DHCP ele é essencial nesse processo de alocação de endereço IP. É isso que permite que você chegue numa rede Wi-Fi, numa rede de uma empresa, vá para uma rede para uma outra empresa, espeta o seu notebook na rede, abre o seu smartphone, abre o seu tablet e ele se conecta e navega. O interessante é que o IP versão 6, que é a nova versão de IP, ele dispensa o DHCP. Eu posso ter um servidor de DHCP, porém ele tem um mecanismo interessante onde esse endereçamento é automático. Por quê? Mesmo sendo o DHCP um protocolo simples de se usar, ele não é tão simples assim de se configurar. Então, para uma aplicação doméstica, para uma aplicação onde eu não tenho um profissional de TI, o próprio DHCP pode ser complicado de se ativar. O IPv6 resolve esse problema também. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último, aqui tem mais duas sugestões para você assistir. E até a próxima!